Presidente do Vitória critica os dirigentes do Corinthians. Soteldo está de saída do Grêmio rumo ao Boca Juniors. Manchester City avança na contratação de Federico Di Marco. Vamos falar também sobre o Kylian Mbappé, que já vem recebendo críticas por conta da imprensa espanhola. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Pela rodada número 30 do Brasileirão, nós tivemos 3 empates. O Atlético Goianiense empatou em 0-0 com Cuiabá. O Botafogo empatou em 1-1 com Criciúma, em um jogo bastante movimentado, com gol anulado no último lance do jogo. E também tivemos outro empate em 1-1 no jogo do Cruzeiro e Bahia. Agora vamos para as principais notícias de hoje. Grêmio e Jefferson Soteldo caminham para seguir caminhos diferentes na próxima temporada do futebol brasileiro. Até o momento, o tricolor ainda não conseguiu um acordo para a permanência do jogador. Soteldo está emprestado junto ao Santos até dezembro de 2024. Entretanto, o Grêmio não está disposto a desembolsar o valor pedido pelo Peixe para a compra em definitivo. Desta forma, uma mudança de ares para o jogador começa a ganhar força novamente. O destino, inclusive, pode ser um eterno rival do Corinthians na América do Sul, o Boca Juniors. De acordo com o portal El Craque Deportivo, da Argentina, Riquelme recebeu o aval do técnico Fernando Gago para avançar com a contratação do venezuelano, que é desejo antigo do ex-meia. Gago chegou ao clube da Bombonera recentemente e já vem trabalhando na busca por reforços. Outro nome de peso que segue sendo especulado é o do uruguaio Arrascaeta, do Flamengo. No entanto, o clube argentino também enfrentará fortes concorrentes nesta disputa. O River Plate de Marcelo Gallardo também demonstrou interesse nas últimas semanas. Além disso, Soteldo também pode acabar permanecendo no Peixe para 2025. Caso o argentino Jorge Sampaoli retorne ao clube, a tendência é de que o treinador peça a permanência do venezuelano. O Corinthians conseguiu uma vitória importante ao golear o Atlético por 5-2 na última quinta-feira, na Neoquímica Arena, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão Betano. Com o resultado, o time saiu da zona de rebaixamento da competição e agora soma 32 pontos, na 16ª colocação na tabela de classificação. O resultado traz confiança para a decisão na Copa Betano do Brasil contra o Flamengo. Porém, o clube foi alvo de críticas do presidente do Vitória, Fábio Mota. A equipe baiana também não vive uma boa fase na competição. O repórter citou Corinthians e Fluminense, que também brigam na parte de baixo da tabela. Fábio se exaltou ao ser questionado sobre a situação do time contra times de maior investimento e chegou a citar o salário de Memphis Depay. Clubes com investimento muito maior continuam contratando sem pagar ninguém. Não existe fair play no Brasil. O Corinthians contratou um jogador para pagar 3 milhões de reais por mês, brigando com a gente cabeça a cabeça. Enquanto isso, não consegue pagar o salário do mês e deve 2,5 bilhões de reais. Isso é o futebol brasileiro. A loucura precisa acabar, comentou. Tem que ser responsabilizado. Tudo no Brasil tem lei. O futebol é assim. Ou muda isso ou o futebol brasileiro vai ficar descredenciado para o mundo, completou o presidente do Vitória em entrevista coletiva nesta sexta. O Real Madrid pouco se movimentou por reforços na última janela, trazendo apenas Mbappé e Endrick. Entretanto, em meio às dificuldades para encontrar seu melhor futebol, além dos problemas com lesão, os espanhóis tendem a voltar ao mercado. Pelo menos é o que afirma a imprensa europeia, que coloca chegadas de um lateral e um zagueiro como prioridades nos bastidores da equipe merengue. Contudo, nesta sexta, portais da Itália revelaram que, além da defesa, o time também almeja reforçar o seu meio-campo e quer um substituto para Kroos, Sandro Tonali. A informação é do Milan Live, que coloca o gigante espanhol na disputa com os rossoneros pela aquisição do badalado meio-campista italiano. O Real Madrid entende que vem enfrentando dificuldades com Tchouaméni no meio-campo e sente que precisa de um meia com melhor saída de bola e capacidade de pensar o jogo. Em virtude disso, o nome de Tonali vem ganhando força. Todavia, um acordo com o Newcastle não será fácil. Isso porque os Magpies não pretendem se desfazer de um dos seus principais nomes, e assim como no caso de Bruno Guimarães, devem elevar o seu preço ao máximo. Sandro Tonali tem contrato com o clube inglês até junho de 2028 e, nesta temporada, somando clube e seleção, atuou em 10 partidas até aqui. O Manchester City tem hoje um dos elencos mais completos e de maior destaque do futebol europeu. Somados com a inteligência de Pep Guardiola, o time se tornou uma verdadeira máquina de vencer partidas. O clube, diferente de outras potências do futebol mundial, não contrata jogadores pela quantidade, e sim pela qualidade. Essa estratégia já se provou no time inglês, que a cada janela fortalece ainda mais o time de Guardiola. Segundo informações do portal Sport Witness, o mais novo alvo do clube já está definido: Federico Di Marco, da Inter de Milão. O lateral esquerdo é um dos grandes nomes do clube italiano. Aos 26 anos, o lateral é visto atualmente como um dos melhores jogadores do mundo em sua posição. Com isso em mente, o time de Milão entende que o jogador está avaliado em cerca de 80 milhões de euros.
Aos 26 anos, o lateral é visto atualmente como um dos melhores jogadores do mundo em sua posição. Com isso em mente, o time de Milão entende que o jogador está avaliado em cerca de 80 milhões de euros. Podendo perder Alphonso Davies, o Bayern de Munique, agora sob o comando de Vincent Kompany, também já demonstrou interesse na contratação de Di Marco, mostrando que pode haver concorrência pelo jogador. Como o investimento para tirar o atleta de 26 anos da Itália é alto, os clubes devem aguardar um pouco para avançar nas tratativas, e nas próximas semanas podemos ter novidades sobre o futuro do jogador. O meio-campista Arthur, revelado pelo Grêmio, vem rodando por clubes no futebol europeu. Com isso, o nome do volante é constantemente especulado no Brasil, com o próprio tricolor gaúcho e o Palmeiras aparecendo como interessados. O atleta pertence à Juventus, mas não está nos planos do clube e deseja se transferir. O jogador não descarta um retorno ao futebol brasileiro. No entanto, a pedida salarial está fora da realidade. Segundo o jornalista Fábio Vargas, que cobre o dia a dia do Grêmio nas redes sociais, Arthur entende que voltar ao Brasil não seria um mau negócio, mas deseja receber 3 milhões de reais para jogar em qualquer clube do país. Empresário confirma a saída de Arthur da Juventus e jogador dá sinal verde para voltar ao futebol brasileiro. Grêmio sondou a situação do jogador, porém os valores pedidos são elevados e considerados inviáveis por parte do tricolor, que mesmo com investidores não conseguiria pagar. Arthur pede salário perto de 3 milhões de reais para retornar ao Brasil agora. O meio-campista não vem tendo espaço na Juventus e está insatisfeito com a situação. Visando mais minutos em campo e uma chance para atuar em grande nível e voltar à seleção brasileira, o atleta negocia com o Olympique de Marselha. O meia tem sondagens do Olympique de Marseille, da França. O destino deve ser mesmo continuar no mercado europeu, informou Fábio Vargas na mesma publicação em suas redes sociais. Agora, resta saber se o Palmeiras está disposto a pagar o montante que o jogador deseja receber e competir no mercado por sua contratação. Atualmente, o volante está com 28 anos e também desperta o interesse de clubes da Arábia Saudita. Kylian Mbappé já marcou 7 gols pelo Real Madrid, mas ainda não apresentou o nível que se esperava. O francês vem, principalmente no que diz respeito ao nível de atuação, deixando a desejar no clube espanhol. Inclusive, segundo o jornalista Romain Molina, essa percepção não parte apenas da imprensa e dos torcedores, mas também do próprio Real Madrid. De acordo com ele, o clube também esperava mais do jogador, que, no auge dos 25 anos, teria apresentado uma queda física em relação ao último ano. Molina ainda revela que a chegada de Mbappé ao clube espanhol foi um desejo exclusivo de Florentino Pérez, que sempre quer os melhores jogadores em Madrid. Além disso, visando fazer com que o francês se sinta à vontade e atinja seu melhor nível, o presidente tem agido quase que como um pai para o atleta. O jornalista ainda finalizou expondo sua opinião sobre a chegada do atleta, que, para ele, foi prejudicado por não fazer uma pré-temporada. Acho que o Real cometeu um grande erro. Ele não teve uma pré-temporada, ele jogou instantaneamente, diferente de Bellingham. O Liverpool segue observando o mercado da bola com o objetivo de qualificar ainda mais o elenco do técnico Arne Slot no próximo ano. Com isso, o clube pode estar perto de fechar a contratação de Mark Guéhi, do Crystal Palace, adversário na Premier League. Segundo informações do portal Team Talk, o Newcastle pode buscar o jogador em tentativa recorde, por mais que o jogador preferiria o Liverpool. O Palace recusou pelo menos 3 ofertas do Newcastle, já que estavam pedindo aproximadamente libra 85 milhões. Com isso, os Magpies podem retornar em janeiro com uma nova proposta e passar à frente do Liverpool. Seria necessário mais de 80 milhões de libras esterlinas. Ainda segundo a fonte, o Liverpool entraria na briga, mas não estaria disposto a desembolsar este valor em janeiro, mas sim, esperar até o meio do ano. Além disso, a diretoria dos Reds possui outros alvos que podem ser mais baratos do que a contratação de Guéhi, alvo do clube há uns meses atrás. Diante disso, será interessante acompanhar a situação do jogador nos próximos meses, que também é alvo de outros clubes da Premier League, como Chelsea, Manchester City, além de Real Madrid. O São Paulo parece já estar pensando na próxima temporada do futebol brasileiro. Já eliminado das Copas, o tricolor foca todas as atenções na disputa do Brasileirão Betano. A equipe chegou bastante contestada para enfrentar o Vasco, visto que havia sido derrotado para o Cuiabá antes da data FIFA. Porém, acabou vencendo o clube carioca por 3-0. Ao mesmo tempo, a diretoria já está mapeando o mercado em busca de novas contratações. Para 2025, um nome que interessa é o de Pablo Solari, do River Plate. Segundo o portal El Craque Deportivo, da Argentina, o time de Zubeldia está de olho na possibilidade de contratar o jogador, que não tem tanta mortal com Galhardo. Solari, inclusive, não é o único jogador do gigante argentino que é desejo no Morumbis. Outro alvo antigo do São Paulo é o lateral esquerdo Enzo Dias, de 28 anos. Porém, apesar de não ser um dos nomes favoritos na visão de Galhardo, Solari também aparece no radar de outras equipes. Recentemente, foi ligado a clubes como Botafogo e Flamengo. Revelado pelo Taleres, o ponta atua no River desde a temporada 2022, quando foi contratado junto ao Colo-Colo. Desde então, soma 25 gols e 16 assistências em 96 jogos.